A criança quer sair na chuva e quer correr pelas ruas, e você tem medo que ela apanhe um resfriado, ou tenha uma pneumonia, ou alguma coisa assim. E seu medo tem fundamento, então faça alguma coisa para que ela fique mais resistente aos resfriados. Leve-a ao médico, pergunte ao médico que vitaminas deveriam ser dadas para que ela possa correr, divertir-se e dançar na chuva. E não exista o medo de que ela apanhe um resfriado ou tenha uma pneumonia, mas não a detenha. Dançar nas ruas quando está chovendo é um prazer tão grande. Deixar de tê-lo é deixar de experimentar algo muito valioso. Se você conhece a felicidade e se é consciente, você será capaz de sentir a criança, de perceber como ela se sente. A criança está pulando e dançando e gritando e morrendo de rir, e você está lendo seu jornal, seu estúpido jornal, e você sabe o que ele contém, é sempre a mesma coisa, mas você se sente incomodado. Não há nada em seu jornal, mas você se sente incomodado. Você interrompe a criança. Não grite, não incomode o papai. O papai está fazendo uma coisa muito importante, lendo o jornal. E você interrompe essa energia borbulhante, esse fluir. Você interrompe esse fulgor, você interrompe a vida. Você está sendo violento. E eu não estou dizendo que a criança deve sempre ter permissão para perturbá-lo. Mas de cada 100 vezes, 90 vezes você se incomoda desnecessariamente. E se você deixar a criança em paz nessas 90 vezes, ela entenderá. Quando você entende a criança entende você. As crianças são muito, muito sensíveis. Quando a criança percebe que nunca é detida, então quando você disser, eu estou fazendo algo, por favor, a criança imediatamente reconhecerá que o pedido não está vindo de um pai que procura constantemente um motivo para gritar com ela. Está vindo de um pai que permite tudo. As crianças têm uma visão diferente. Agora eu quero todos quietos, diz a professora, tão quietos que se possa ouvir um alfinete cair no chão. Um profundo silêncio desce sobre a sala de aula. Depois de 2 ou 3 minutos, uma voz angustiada vinda do fundo da sala gritou. Pelo amor de Deus, deixe que caia. Era o primeiro dia de aula para o pequeno garoto, e tão logo sua mãe o deixou, ele desatou a chorar. Apesar de todos os esforços da professora e da diretora, ele continuou chorando e chorando até finalmente, pouco antes do almoço, a professora disse já de saco cheio. Pelo amor de Deus, cale a boca, menino. Já é hora do almoço e daqui a 2 horas você estará indo para casa e verá sua mãezinha novamente. No mesmo instante, o menino parou de chorar. Irei mesmo, disse ele. Eu pensei que eu tinha que ficar aqui até completar 16 anos. As crianças têm sua visão, sua compreensão, sua maneira própria. Tente compreendê-las. Uma mente compreensiva sempre encontrará uma profunda harmonia surgindo entre ela e a criança. São as pessoas estúpidas, inconscientes, não compreensivas, que permanecem fechadas em suas ideias e jamais olham para a visão dos outros. As crianças trazem frescor para o mundo. As crianças são novas edições de consciência. As crianças são entradas mais recentes da divindade na vida. Seja respeitoso, seja compreensivo. E se estiver feliz e alerta, não há necessidade de se preocupar em como não cometer o mesmo erro. Você não cometerá, mas você deve ser totalmente diferente de seus pais. A consciência trará essa diferença. Walk without feet, fly without wings e think without mind. Seção 2, 2 de janeiro de 1978. Parte 2. Crianças, novas edições da consciência. Beije o próprio traseiro. Amado Bhagwan, como podemos tornar o nascimento de uma criança o mais suave possível? Quando a criança sai do ventre, ocorre o maior choque de sua vida. Nem mesmo a morte será um choque tão grande, porque a morte vem sem aviso prévio. O mais provável é que a morte venha quando se está inconsciente. Mas a criança,
ao sair do ventre materno, está consciente. Na verdade, pela primeira vez, ela está tornando-se consciente. O seu longo e pacífico sono de 9 meses é perturbado. Então você corta o cordão que a une à mãe. No momento em que você corta esse cordão que liga a mãe, você está criando um indivíduo cheio de medo. Essa não é a forma mais correta, mas é dessa forma que temos feito até hoje. Sem que soubéssemos, isso tem ajudado o sacerdote e assim chamadas religiões a explorarem o homem. A criança deveria ser separada da mãe de uma maneira mais lenta, mais gradual. Não deveria haver um choque e isso pode ser solucionado. É possível encontrar uma solução científica. Não deveriam haver luzes brilhantes no quarto, porque a criança viveu por 9 meses em absoluta escuridão. Ela tem olhos muito frágeis, olhos que jamais viram a luz. E em todos os seus hospitais existem luzes brilhantes, luzes fluorescentes, e a criança repentinamente se defronta com essa luz. A maioria das pessoas possuem olhos fracos por causa disso. Mais tarde, elas terão de usar óculos. Nenhum animal precisa de óculos. Você já viu animais de óculos lendo jornais? Seus olhos mantêm-se perfeitos por toda a vida, até o momento da morte. É apenas o homem. E tudo começa no próprio começo. Não, o nascimento da criança deveria se dar no escuro ou em uma luz muito suave, talvez a luz de velas. O ideal seria a escuridão, mas se alguma luz fosse necessária, então velas serão suficientes. E o que os médicos têm feito até agora? Eles nem ao menos dão um pouco de tempo à criança, para que ela se familiarize com a nova realidade. A maneira com que a recebem é tão feia. Pendura a criança pelos pés e lhe dão palmadas no traseiro. A ideia está por trás desse ritual estúpido, é que isso vai ajudar a criança a respirar. Porque dentro do ventre materno, ela não estava respirando por si mesma. A mãe respirava por ela, se alimentava por ela, fazia tudo por ela. Mas, ser recebido nesse mundo pendurado de cabeça para baixo com um tapa no traseiro não é um grande começo. Mas o médico está com pressa, do contrário a criança teria começado a respirar por si mesma. Ela deveria ser deixada sobre o ventre da mãe, em cima do ventre da mãe. Antes que o cordão umbilical seja cortado, a criança deveria ficar sobre o ventre materno. Ela está dentro do ventre, agora ela está do lado de fora. Esta é uma grande mudança. A mãe está lá, a criança pode tocá-la, pode senti-la. Ela conhece a vibração. Ela está perfeitamente consciente de que é essa sua casa. Ela saiu, mas esta é a sua casa. Deixem-na ficar com a mãe por pouco mais de tempo, para que ela possa se familiarizar com a mãe pelo lado de fora. Pelo lado de dentro, a criança a conhece. E não corte o cordão umbilical que a une à mãe até que ela tenha começado a respirar por si mesma. E o que é feito atualmente? Nós cortamos o cordão umbilical e batemos na criança para que ela tenha que respirar. Mas isso é forçá-la, isso é violento e absolutamente anticientífico e antinatural. Deixem-na primeiro respirar por si mesma. Isso levará alguns minutos. Não tenha tanta pressa. Essa é uma questão que reflete em toda a vida de um homem. Você pode fumar o seu cigarro 2 ou 3 minutos mais tarde. Você pode sussurrar doces bobagens no ouvido de sua namorada alguns minutos mais tarde. Isso não vai prejudicar a ninguém. Qual é a pressa? Você não pode lhe dar 3 minutos? Uma criança não precisa mais do que isso. Simplesmente deixada por si mesma, dentro de 3 minutos ela começa a respirar. E quando ela começa a respirar, ela se torna confiante de que é capaz de viver por si mesma. E então você pode cortar o cordão, ela se tornou inútil. A criança já não terá um choque. A seguir, a coisa mais importante não é colocá-la em uma cama sobre cobertores. Não, por 9 meses ela esteve sem cobertores, nua, sem travesseiros, sem lençóis, sem uma cama. Não faça uma mudança dessas tão rapidamente. Ela necessita de uma pequena banheira cheia de água com a mesma composição daquela que havia no útero da mãe. Igual à água do mar, o mesmo teor de sal, a mesma composição química, exatamente a mesma água. Essa é a mais
Esta é mais uma prova de que a vida deve ter começado no oceano. Ela ainda acontece na água do mar. É por isso que quando uma mulher está grávida, ela começa a comer coisas salgadas. O útero absorve o sal continuamente. O bebê necessita exatamente a mesma água salgada que existe no oceano. Portanto, simplesmente prepare a mesma água em uma pequena banheira e deixe que a criança se deite na banheira, e ela se sentirá perfeitamente acolhida. Essa é a situação que lhe é familiar.